Fala galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Começamos agora mais um vídeo da série especial Udo, discografia comentada, com participação mais que especial de Daniel Yazbek. Grande Daniel, tudo em E paz, meu aí, velho. Tchelo, beleza? Beleza, galera? Estamos felizes de novo de estar aqui para destrinchar mais um. Mais um, e agora o Faceless World, terceiro álbum da discografia solo do vocalista Udo Dirk Schneider. Vamos começar falando. Eu creio que você deve curtir muito o Ah, Faceless World, Daniel. esse aí não tem como, né, cara? Esse disco, dando uma geral assim para você, eu considero ele um ponto assim extremamente criativo. Ele tá tentando botar um pezinho no lado comercial. É quase assim, não vamos falar que é o que o Accept fez com o Hit the Hit, né? Porque ali foi uma lambança. Mas o Udo, ele botou um molhozinho, assim, ó. Ele chegou uma pontinha do pé ali e deu certo pra caramba, assim, esse disco. Como eu falei, criativo, o som dele é bonito, cheio, né? É bem produzido. Eu não sei se eu tô influenciado pelo pacote. Na época eu peguei aqueles digipack, né? Que saíram, tudo luxuoso, assim. Então eu fiquei com uma impressão, assim, tão boa desse disco e que... Eu acho que ela é musical também, não é só por causa da embalagem, não. Acho que num todo, assim, é muito bem feito, cara. Esse desenho da capa, apesar de eu ter aflição de olho, né? Mas pelo menos não tem nada, não é igual aquele do Crocus, já viu que tem tipo um cara puxando o olho? Eu falei, "Ugh". Mas então, você vê que é uma coisa um pouco melhor, mais elaborada do que aquela foto dele prateado, né, que tinha no anterior. Daqui a pouco eu vou fazer um quebra-cabeça com ele prateado aqui. Olha, Daniel, você é um cara educado, polido, muito bem articulado nas palavras. Você descreveu com uma certa cautela até, e eu já vou direto numa frase de efeito aqui. Para mim, ó, frase polêmica para lançar, para já provocar os comentários do pessoal que está acompanhando a nossa série. É o With the Hit que deu certo. Para mim, isso aqui Oh, é uma opção no hard rock. Meus ouvidos me dizem isso, né? sim, Uma opção no hard rock sim, muito feliz, principalmente pela inspiração do guitarrista, que eu sei que você curte, que a gente já trocou ideia nos outros vídeos, do Matias Ditt, que aqui o cara tá passeando em todas as faixas, né? De alguma maneira deixar o cara à vontade. E me parece que os caras mantiveram aquela produção, né, que a gente tanto falou no vídeo sobre o Mean Machine, aquela produção oitentista, vamos chamar assim, né, das bandas que buscavam um apelo radiofônico ali nos Estados Unidos, mas soa bem, funciona bem no conjunto da obra de um álbum que, na minha visão, vou classificar aqui. Eu sou contraditório porque eu detesto rótulos, mas vou mandar um rótulo aqui. Um álbum de hard rock do Udo. vamos, no geral ele dá essa impressão, mas quando a gente vai passando pelas músicas, não é bem aí, vamos passar por elas. Vamos lá. Ó, Olha, eu vou deixa assim, eu. ó, Vai, manda. não se assuste com o começo do nosso faixa-faixa, tá? Porque tem para mim um vale ali, logo no começo, e depois o negócio melhora. Mas vamos lá. É, e que fique sempre esclarecido até para o pessoal que nos assiste, eu e o Daniel não combinamos, não fazemos roteiro, nada, e a gente Sabemos pode nada. divergir completamente. O Daniel uma vez me mandou uma mensagem dizendo que assistiu um vídeo aqui do Mental Musicast de um álbum que ele gosta muito e eu estava descendo a lenha, e o Daniel falou, pô, que bom, fiquei assistindo o vídeo até o final. E eu falei para o Daniel, esse mundo ainda tem jeito, ainda há esperança no mundo, divergência Sim. que faz com que a pessoa não vá lá e clique lá com o seu dedo poderoso. A me desinscrevi do seu canal porque É, você nossa, falou isso é. mal de um álbum que eu gosto. Ai, ai. Mas vamos lá, então a gente pode divergir, claro, e até ficar mais Claro. interessante às vezes. Bom, começa com a Heart of Gold, né? Começa com a Heart of Gold. Para mim, já vem esse cartão de visitas da guitarra do cara, do Matias Ditt. É curioso aqui, Daniel, que tem composição, acho que na letra, né, nas letras do Stefan Kaufmann, né? Tudo. É, Letra e música. letra e Porque, música. só Ele um foi adendo, produtor, então. né? Você passou um pouco a bola aqui numa pergunta, eu vou só falar uma coisa. Esse disco é quando o Stefan abraça o Udo, porque ele saiu do Accept depois daquele fiasco, abraçou o projeto
e dá pra ver que os caras trabalham bem juntos. E ele, como produtor, deu total liberdade pro Matias, como você falou, passear, porque ele é o único guitarrista do disco. Não sei se está acreditado pra mais alguém, mas ele até me falou, esse disco é só o Matias, Interessante isso, porque do tá início ao fim. acreditado. Tem créditos como o outro guitarrista, que eu vou te falar o nome aqui, que não me vem na memória agora, mas eu vou Uhum. te falar, que é o Suzemil, né? Suzemil, eu não lembro o primeiro nome do cara, Ah, mas nós sim, sim. falamos sobre ele no, no vídeo No da Big anterior. Machine. Ele Não, tem então. créditos aqui, até de composição em algumas faixas. Sim, é, pode ter sobrado uma coisa ali, né? Ou outra É. do disco Às vezes o anterior, da cara já é de época. uma outra sessão, né? Isso. É. E aí Mas tira. o Stefan falou, ó, nesses discos aí que eu produzi, ele falou, né? É só o Matias tocou tudo. Isso é uma coisa que às vezes as bandas gostam, né? E a gente não fica sabendo, porque isso tira um pouco do romantismo do negócio. Mas, por exemplo, no Anthrax, todas as bases são do Scott Ian. O Dan Spitz lá, ele não gravava nenhuma base, gravava os solos, né? Porque isso dá uma consistência melhor ali pro som de guitarras. No RF Force a gente gravou os dois, hein? Antes que fique, Interessante. antes que fique no ar. Mas, bom, vamos lá. Eu acho que o Stefan entende o Udo como ninguém. Ele entende o Udo. Então, como ele já tinha saído ali daquele processo de fazer o disco comercial, It the Hit, viu que deu errado para um monte de coisa, primeiro que ele já evitou tudo aquilo que deu errado. Não vamos usar aquele mesmo som de bateria, não vamos fazer aqueles excessos, tentar ir na cola do Def Leppard, vamos tudo menos. E, em vez daquele vocalista que você falou, igual um, um genérico americano, tem o especial Udo. Aí ele, eu acho que é o cara que, ó, amarrou isso aí. Concordo, cara. Entendeu? Concordo. Por isso que quando eu lancei a frase de efeito aqui, um hit hit que deu certo, porque não teve toda aquela forçação de barra de buscar sonoridade parecida com Def Leppard, de vocalista parecido Os caras com o fazendo David biquinho na foto, meu. cabelos a la Motley Ô, velho. Crue pra cima, e eu curto Motley Crue. E eu vim aqui hoje com a camisa do Kiss para mostrar que eu não tenho preconceito com o Cara, hard rock de Los Angeles. Kiss é um negócio à parte, cara. Israel. É de Nova York, mas assim, não tenho qualquer preconceito contra hard rock. Por isso que eu gosto do disco, mas eu confesso, viu, Daniel, você falou da sua relação inicial com esse disco. Quando eu estava começando a curtir metal, lá em 90 para 91, né? Metade de 1990, do ano 90 mesmo. Uhum. Eu me deparei com uma fitinha cassete desse álbum aqui e não gostei. Naquela época, Caramba. eu tinha duas matrizes principais de som na minha cabeça: New Wave of British Heavy Metal, com Iron Maiden acima de tudo, e Thrash Metal americano, com Metallica acima de tudo. Então, tudo que se aproximasse desse tipo de som, eu curtia. Tudo que se afastasse muito, eu torcia o nariz um pouco. E para mim, eu estava descobrindo o Accept, estava curtindo demais o Accept ali no começo dos anos 90, e fui atrás, pô, mas o que o Udo tá fazendo? Tá? E me apareceu esse. Acho que ali em 90, ele foi lançado em 90, gravado entre fim de 89, começo de 90, lançado em 90. E eu não curti, Daniel. Eu demorei um tempo para gostar desse álbum. Essa sonoridade desse hard rock na época não soou o que eu queria ouvir. Sei. Na Foi época eu uma curti o decepção. Accept mesmo. Foi uma decepção. Depois, com o tempo, eu fui me acostumando e Mas essa fitinha ficou com você um tempo ou você só deu uma escutada e já. não, peguei emprestado, assim, ouvi algumas semanas, depois devolvi. Entendi, E entendi. ficou marcado para mim que eu não curti muito. E depois eu fui descobrindo melhor, fui tocar bateria, aí eu começo a entender mais de som, mas isso ao longo dos anos. Hoje eu gosto do disco, gosto. E hoje eu presto muita atenção em guitarras, né, Daniel? Até quando eu conversei com o Flauzino aqui na entrevista para falar do RF Force, eu mostrei minha guitarra. É o enfeite mais bonito da casa, cara, mais caro, mas é só um Sim, enfeite. pô, uma Flying Eu V, né, tenho isso aqui porra? que meu filhinho estourou a misona, o menino conseguiu, o nenê conseguiu Dá puxar. pra tocar Rolling Stones aí. Então eu tô fazendo, Desafinar. Sem a eu tô misão dá. fazendo todo esse mise-en-scène aqui com a minha guitarra para mostrar que hoje eu presto atenção muito no que o guitarrista faz. E aí eu chego à conclusão que é um baita disco esse aqui, cara. Porque o Ó, cara. duas coisinhas que eu vou falar. Uma, você tocou no Flauzino, eu acho que vocês têm a mesma voz, tá? Eu achei super estranho ver a entrevista de vocês, que é o mesmo cara falando o tempo inteiro, mas tudo bem, vamos lá. Legal pra caralho, inclusive. E sobre o disco, sabe quando que eu fui conhecer, cara? Eu fui conhecer em 99, quando eu me mudei pra São Paulo, eu fui na Galeria do Rock. Lembra, não tinha ainda música na internet. Não tinha.
Não tinha YouTube, não tinha Napster, não tinha nada, 99, nada disso. Então era comprar o disco ou não conhecer. O anterior, o Mean Machine, eu tinha comprado no meio dos anos 90, mas esse disco eu nem sabia da existência dele. Não tinha Wikipedia, não tinha, né, cara? Na revista não vinha lá que o Udo tem um disco em 1990. Então eu fui numa loja na Destroyer, se eu não me engano, que trabalhava o Castor, sabe, do Torture Sim, Squad? pô, E o sim. Castor, ele é fã de Kiss, né, tal. Então eu já, porra, eu gostei do cara pra caramba, a gente ficava ali horas conversando. E aí eu olhei esses discos, tinha esses e do YNT, que eu tava super interessado em levar, que são uns discos que eu não conhecia. Aí ele falou, deixa eu te mostrar um negócio. E me mostrou uma que daqui a pouco a gente vai chegar, que é um plágio tão descarado, mano. É tão descarado que no dia eu não levei o disco por causa disso. Passou uns 2 meses, aí eu comprei e adorei. Mas tem uma música ali que, velho, velho, Vale um processo judicial aí, pô, vale pelo menos um cutucão. Falar, caralho, hein, uma galera? notificação, Porra. né? Vamos lá, vamos seguir aí. Então, e o cara das antigas, pra mim, na época, era o meu youtuber, vamos dizer, no papel que tem hoje, né? Então tinham dois caras na minha região ali no meu bairro que faziam esse papel. Um era namorado da irmã de um amigo, um cara mais velho, ele que emprestou essa fita. Ele Ah, tinha, não velho. sei como. Não era nem fita original, tá? Não era fita Tá, com uma cópia, capinha e assim. tal, era uma BASF qualquer. E tinha um outro cara numas ruas acima lá, de uns 40 e poucos anos na época, eu ia lá trocar ideia com ele, pô, que tem de som aí e tal. Era esse que era o youtuber da época, o cara ficava no murinho da casa O dele lá. influencer. Enfim, mas vamos lá, Daniel. Heart of Gold. Começa bem, né, cara? Eu gosto dessa música. Eu acho que Vai é bom, né? um dos melhores riffs da história do Udo, assim, de todos os discos, cara. Esse riff do ele é, pô, ele tem um monte de coisa ali. É tipo um Crazy Train melhorado pra mim. Sério, eu acho mais legal. E o resto da música, ela tem teclados, tem ambiências, mas tudo na dose. Tudo que eu falei do anterior, aqui funciona. É impressionante, né? E às vezes é um pouquinho de sal ali, né? Que você botou, pum, tá pronto. E deve ter sido a chegada do Stefan Kaufmann, porque aqui os caras ainda gravam por gravadora grande, por major. Eu vi aqui que os caras foram contratados por uma empresa chamada Breeze Music, que era do Dieter Dierks, que era o produtor do Ah, Scorpions. Ele não foi produtor do álbum, mas ele era a empresa que gerenciava os direitos sobre as músicas aqui, a editora, né? Então devia ter um direcionamento ali, Daniel. Eu especulo que devia ter um sim. direcionamento para ter esse som comercial ali no fim dos anos 90, né? Gravou em 89, lançou em 90. E aqui eles acho que ajustam melhor com o Stefan Kaufmann. Você falou, eles devem ter uma sintonia muito boa, o Udo e o Stefan Kaufmann. E sob uma orientação dessa empresa, que era do produtor do Scorpions, que foi produtor do Accept também. E, e então aí os caras conseguem ajustar tudo isso, né? Depois do insucesso do Accept, depois dessas quase que barbeiragens do Mean Machine, parece que aqui os caras ajustaram os ponteiros, né, Daniel? Por isso que eu Sim. digo que soa para mim um disco muito coeso, muito regular, né, como um todo. Eu nem consigo, eu conseguiria citar aqui uns 3 ou 4 destaques por questão pessoal, por gosto. E Heart of Gold seria uma delas. A Sim. seguinte eu acho curioso que ela é Nossa. dançante, né? Blitz Cara, of Lightning. Tem um riffzinho de guitarra. Posso chamar aquilo de riff? Você que é um cara da guitarra, eu há pouco sei as diferenças às vezes do que é um lick de guitarra e um riff de guitarra. Mas tem certo. aquela levadinha de guitarra dançante, né? Então, o riff geralmente é essa coisa mais grave, a base, que a gente chama de base, né? E o lick seria uma coisa próxima a isso, uma coisa que se repete um pouco, que é uma melodia rápida, que não é a melodia da música, mas geralmente numa parte mais aguda, né? Como uma parte de um solinho. Poderia falar isso, tá explicando meio rápido. Assim. Essa seria a diferença de riff para lick. Mas eu vou te falar o que essa música pega pra mim. Existe uma fórmula do Udo, e aí vai parecer que eu já tô, né? Pô, o cara não gosta do disco. Calma, eu te falei que tinha um negócio logo no começo, desculpa, que eu não Dá um gostava muito. solavanco aí, Então, essa música, se você pega esse começo aí, cara, e você canta Midnight Mover, é igual. Dá pra cantar. He's a midnight mover. É igual.
E o Udo já fez isso, tem uma outra que é Two-Faced Woman, não sei o que, umas músicas que ele pega a mesma fórmula da Midnight Mover e fica fazendo, fazendo, fazendo. Tem outras que são derivadas de TV War, tem umas 5, a gente vai ver pra frente. Isso me desagrada, que eu falo, pô, galera, aí é tipo roubar no jogo de um jeito que, pô, pra mim, Midnight Mover tem aquela original, ficar ouvindo esses negócios. Claro que ela depois muda um pouco, só que eu tenho isso, assim, de birra. Pô, essa música é Entendi. aquela que é copiada, eu passo, sabe? E Você não pega fico uma escutando. pilha com a música, né? Assim, eu nem Nossa, a curti tosse tá ruim aqui, desculpa. esse riffzinho dançante, o tan, taran, tan, tan, que fica durante a música toda, né? Sim, não, é. Esse é Aí ele mais canta um legal. pouquinho. Tan, taran, tan, tan. Isso é o dado curioso da música, porque Sim, é como se fosse uma máquina do tempo. Você percebe os anos 80 sim. Agora, ó, destacadamente. os coros estão muito melhores aí, hein? Mas Tanto bem na comerciais. primeira. Bem É, comerciais, né? mas Bem você vê. melódicos, bem limpos, Sim, né? só que eles são fortes. Não é para Não ser são. aquele coro malvadão do Acept, É, né? não é, não é. É um Mas é lance bem mais feito. melódico. Eu acho Sim, que nesse sim, disco. É aquilo que a gente falou, a gente gosta de música pesada, a gente gosta de música comercial. sim. Só que a gente gosta de música pesada, comercial bem feita. E tem um negócio que é meio universal, não é muito de opinião, assim, sabe? Se você pega esse disco e põe o anterior do lado, ou It the Hit, é meio que quase. Qual é o contrário de subjetivo? Exato, né? É um negócio que você põe e fala, Objetivo, velho, é exato. objetivo. Fala, cara, E aí convenhamos, né? vem a faixa três, System of Life. Essa tem um pouco da composição aqui, a gente não sabe exatamente o que, porque eu tô só lendo nos créditos do do Suzemil, né? Aqui é uma Sim. sobra do Vamos acreditar que Suzemil. foi ele o culpado por uma coisa. Foi o dia que o Castor chega pra mim, pô, vou te mostrar esse disco aqui, Dudo. Escuta isso, cara. Aí ele botou essa música. Aí eu pensei que é o disco do Saxon, né? Exato, é um plágio Pô, velho, descarado, né? pelo amor de Deus, cara. É Princess of the Night, não é isso o É. nome da música? Princess of the Night, é. E até a Princess- voz sendo meio que declamada, né, nos primeiros versos, é um plágio descarado, cara. Nossa, Não é cara. possível que os caras não percebem, É, né? não se faz isso. Eu não sei se nessa época tinha aquela coisa assim de, os nossos fãs não vão conhecer isso. Porque, porra, é uma banda de primeiro escalão, né? Pô, e é o Saxon, né? Não é como o É. Black Sabbath fez com a Vanusa, né? Que o Tony Iommi plagiou Vanusa. É, né? Procurem na internet que tem aí. A Saba Saba já foi escrita pela Vanusa, antes do Tony Iommi lançar o disco do Sabá. Não é assim. E Exatamente. na época os caras acho que sabiam, isso não vai. Quem vai saber lá no Brasil alguma coisa? Quem vai Mas, comparar, né? né? Mal Quem vai sabiam eles comparar? que a gente ia ter um É, Spotify ali pra pá, 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 para um colocar um do lado do outro. YouTube. É, Mas Saxon não dá para aceitar, porque Saxon é do mesmo segmento, né? sim, Do Udo, cara. Mas essa aqui dá pra pegar uma implicância, né? Dá pra pegar uma pilha, dá. porque é demais, cara. É muito. Estão tirando É, uma com a nossa cara, né? A gente é fala, muito velho, curioso. eu tenho conhecimento pra entender que isso aqui é jogo sujo, cara. Não vem pra cima de mim com isso, não. Muito curioso isso. E depois vem a faixa título, Faceless World, que eu gosto Aí, muito. Eu aí gosto muito. sim, né? Mas eu vou te dizer, a minha leitura dessa música é que ela é muito baseada, assim, ela me soa, vamos dizer melhor. Ela soa como um musical, cara. Me parece um musical, né? Tem os coros, principalmente no refrão. Os coros limpos e ocupando muitos espaços das frequências da música. E entra o Udo como um personagem, falando, né? Em contraponto O o coro gnomo. faz assim, ó, fala alguma coisa e o Udo comenta alguma coisa. O coro faz alguma coisa e o Udo. É muito curioso. É curioso isso aqui. Sim, Parece um sim, sim. musical, né? Mas é Parece. bacana a música, É né? grandiosa, bem feita. As modulações, como eu falei aqui no disco anterior, né? Aquelas mudanças de tom, elas são meio gratuitas lá. Aqui não, Sim, aqui elas são bem feitas, bem pensadas, bem costuradas. A música vai te levando, assim, ó. Sem tédio, sim. entendeu? E apesar de ter o meio mecânico, eu não sei. Aqui funciona pra mim. É É, bem mixado, sonoridade cheia, como você falou, preenche tudo, as é, frequências. E eu adoro esse, também tem um degrauzinho de tom no refrão. Você vê que o refrão, ele vem na sua cara, assim, ele aparece, mas é por é. causa disso, ele não tá no mesmo tom do que vinha antes. Ele dá uma subidinha, então é muito bonito isso, cara.
Essa música pra mim é nota 1000, assim, é uma das preferidas, acho maravilhosa. E gosto do coro. É limpo, que nem você falou, mas são vozes bonitas, cara. São. Sim. E é Pô, essa aí interessante esse diálogo do coro com o Udo, né, cara? O coro é o fala, né? contraste absoluto, né? See the stars and see the rainbow, aquela coisa bem cheia. Aí ele fala assim, declamando, né? See it all. Tchau! É um negócio, é um teatro, né, cara? Parece uma coisa meio ópera, assim. Mas só, assim, na minha viagem. Mas quem estiver É isso ouvindo, quem mesmo. estiver nos assistindo, coloquem aí Ninguém, nos ninguém comentários. vai conseguir não lembrar disso. Eu vou pensar nisso todas as vezes que eu escutar essa música daqui pra frente. Talvez eu tenha estragado a experiência de Tô vendo muita eles no gente. palco já. Um fantasiado de borboleta, o outro voando assim, e o É Udo lá muito embaixo. curioso. E é uma música, é uma letra existencial, né? Reclamando, alertando do vazio das pessoas no mundo, né? Não faça parte Sim, desse tipo de comportamento. É uma música, é uma letra séria, né, cara? É sim. bacana, muito interessante. E aí, Daniel, eu vejo que duas faixas seguintes, a Stranger e a Restricted Area, eu não consigo destacar nada dessas duas músicas. Não estou dizendo que são ruins, mas elas meio que preenchem o espaço sem me chamar muita atenção. Eu acho que a Stranger, ela é um pouco mais comercial. Ela cai naquela coisa de tentativa de recriar uma Midnight Mover, músicas desse tipo. Só que ela é bem sucedida, eu acho. Ela tem É que eu ouvi esse disco muito no carro. Então isso me. Sim, Sabe? É aquela coisa de estrada. Sabe quando você tá nesse. Tem disco que é sim. bom de você ouvir naquele momento que você tá ali refletindo e tal, e aquela música fazendo uma trilha sonora pra você, assim. E como é um disco cheio e como eu falei, de texturas, o teclado ele dá uma ambientação mais completa no som, sabe? Então você se sente mais envolvido. Eu acho muito legal essa música. A Restricted Area, eu acho ela quase engraçada. Ela é tipo bem Accept, bem primeiro disco do Udo. Sabe? Ela poderia estar ali no Animal House, É né? verdade. Mais Ela é mais rápida. acelerada, é. Aí você vê que esse disco ele tava na manha, assim, ó. Ele tem umas coisas meio. Tem uns andamentos que eu acho que nem tinham nos discos anteriores, né? Mais moderados. E essa vai pra cima. Gosto bastante. Ela tem cara de Stefan Kaufmann pra mim. Esse. E você acertou aqui porque acho que tem a composição dele aqui. Ele tem a composição em Sim, todas, né? Eu só não sei diferenciar se é em letra e música, você falou que é em tudo. E aqui também em composição do Matias Ditt. sim. E, e é curioso, tem esse jeito, é o que você falou. Para mim, o Faceless World como um todo é um ponto fora da curva da própria discografia do Udo, na minha visão. É bem hardão, cara, é bem hardão. Só lá na faixa 9 eu acho que entra, não, na 8 que entra o que a gente pode dizer que é um heavy metal tradicional, algo assim mais parecido com um speed metal, que é a Trip to Nowhere. Até aqui vai sendo muito esse hard heavy, mas puxado mais pro hard, até porque, Daniel, se a gente lembrar, em 89, dois grandes figurões do rock and roll, do hard, estavam se levantando, né? O Alice Cooper com o É thrash, verdade. né? Que eu curto demais, cara. Uhum. Também quando eu comecei a ouvir metal, foi uma das primeiras. Passava muito Poison na TV no Brasil, né? E eu fui atrás. E o Pump do Aerosmith, né? Os caras estavam se levantando, assim, consolidando uma trajetória de ascensão de novo na carreira, né? Os caras tinham ficado bastante decadentes e estavam conseguindo se consolidar. Já com alguns Sim. 2 ou 3 discos anteriores, mas aqui eles É. alcançavam de novo o Inclusive, mainstream, né? interessante você colocar o Pump, porque pra mim o Pump ele é muito melhor que o anterior, que o pessoal fala que é a volta do Aerosmith, que é aquele Permanent Vacation. Tá Aquele disco aqui. que eu acho ele esquisito, tem um É monte de uma música que eu não. preparação. Esse é uma preparação, vai. Esse é uma Nossa, base, os caras estão meio que voltando. em Já tem termos um de, outro em termos de hit aqui. gosto, eu não gosto dos hits desse disco, eu acho eles todos meio ragdoll, um saco, aquela coisa. Angel, você não cantou? Nossa, não, Vem velho, meu anjo. não. Eu gosto daquela Magic Touch, acho a segunda, e a Permanent Vacation. São as Pesada, duas músicas que eu gosto. O pesadas, resto eu né? acho. Agora, o Pump é inteiro maravilhoso, né, cara? Nossa senhora. Eu gosto Você, daquele dos gafos também lá. 89, é verdade, eu Aquele é curto bom. também. 89, se eu não me engano, e 89 também. E Sim. eu acho que os caras estavam ligados nisso, porque o Dieter Dierks, o chefão da Breezy Music, era um cara ligado nisso. O cara tinha levado o Scorpions ao mainstream nos Estados Unidos e tal. Então eu acho que esse disco, eu não estou falando de uma maneira negativa, pejorativa,
ele tentou embarcar um pouco nesse tipo de sonoridade que estava levantando ali, porque ele já sai em 90, né? Estava levantando o Aerosmith e o Alice Cooper, só para citar aqui dois, né? E vem muito para mim nessa categoria, sabe, Daniel? Eu colocaria na mesma prateleira ali de uma loja. Legal. Olha, tá tudo aqui. Caras figurões, o Udo já tinha, né, uma experiência no mercado, na música. Tocando um hardão com muita qualidade, com guitarristas muito bons, em todos eles, né? O Alice Cooper também. Aqui do Alice Cooper é uma festa, né? Todo mundo que participa desse disco. Sim. Slash, Motley Crue, uma porrada de gente. Bon E Jovi, eu né? vejo, Bon Jovi, eu vejo muita similaridade entre o que estava acontecendo ali. Sim. E quando a gente comenta a Stranger, a Restricted Area, eu penso muito nisso. E depois vem a Living on a Frontline. Aqui eu citaria como um outro destaque do disco. Você concorda, Sim. Daniel? Eu gosto dela, ela é bem AC/DC, assim. É. Aquelas acentuações de contratempo, assim, que é típico do AC/DC. Muito legal, muito legal. É... Mas, vai ficar falando, repetir aqui as características, né? Que são os vocais, eu gosto, os vocais de apoio, as guitarras são demais. E é bem mais hard, né? Isso aí É. não tem, pra mim não tem nada de heavy metal nessa música, ela é Não, essa totalmente não. hard rock. Uma coisa só que você falou desse disco ser comparado àqueles outros dois, esse é o disco que mais vendeu da carreira do Udo. Não sei se você sabia disso, é o mais vendeu. E eu não Nossa. sabia, mas ele Eu, foi um eu, sucesso na época. eu li em algum lugar que a carreira do Udo já estava indo bem, dentro de um padrão de um mercado da música pesada, tal, estava indo bem com o Faceless World, com o Uhum. seguinte, com o Time Bomb, porque aí ele para e volta pro Acept, né, depois do Time Sim, Bomb. sim. E o Ele Time faz um Bomb é trabalho. meio uma resposta aos críticos desse. Porque Sim, muita gente, né? porque ali já é metalzão, ali já é Porra, painkiller quase, né? Ali aquele já é absurdo. Quase. Chegaremos lá, hein? próximo episódio. Quase. Calma, segura. Tem episódios de plágio maneiríssimos ali também. Mais processos judiciais aí. Mas aqui, Daniel, a última que eu destaco do tracklist de 12 músicas como uma muito interessante para alguém que não quer ouvir o álbum inteiro, quer ir só no que a gente está citando, é a seguinte, a Trip to Nowhere. Não sei se é porque eu tenho Certo. todo esse gosto mais pelo metal, assim, pelo jeito mais metal dos caras. Essa, tirando a produção mais polida e tal, ela é uma composição de speed metal, cara, dentro. Então, eu vejo todas essas músicas hard, cara. Eu não consigo ver o metal tanto assim, sabe? Pra mim elas são tudo bonitas, as harmonias são mais bonitas, mais arriscam mais, né? E essa, eu lembro que eu falei com o Stefan também, por toda hora eu fico citando essa entrevista, eu acho que isso vai permanecer por um Por bom favor. tempo. Mas é porque é importante, né? A gente dá a visão do cara que tava lá. E eu fiquei cutucando ele, esses achismos, né? Ah, eu acho que isso aqui. Aí eu ia lá confirmar com ele. Falei, cara, essa música tem a cara dele. Aí eu falei, é sua ele? Fez assim. Essa, Ah, a então, Trip to Nowhere, Trip to Know, é dele. A música é dele, entendeu? sensacional. E aí, tem algumas músicas nesse disco, tipo a Born to Run, é bacana. Aquela Can't Get Enough, é uma que eu pulava, assim, que é Então, as duas seguintes, a Born to Run e a Can't Get Enough, passa meio batido para mim também. Uhum, Mas convencionais. Vou usar uma palavra que sim. você lançou aqui num Eu, vídeo. Convencionais. eu tô olhando, é interessante uma coisa aqui, que pra lembrar da ordem das músicas, eu botei o Spotify aqui aberto, né, pra ver a listinha. E Sim. aí tem os plays de cada música. Cara, essa música, Can't Get Enough, é a que tem menos, assim, de todas, disparada, assim. Ela é mais. É bonitinha, mas ordinária, vamos dizer assim. Sim. Enquanto a Heart of Gold tem mais de 1 milhão de plays, essa tem 40 mil, 40 e poucos mil, sabe? Assim, é bem. Ela é um pouco mais sem graça mesmo, assim, É, mais comum, né? Batida. Mas aí sim. vem a balada do disco, A Unspoken balada. Words. Algo Balada. a se destacar? Balada introspectiva do Udo, né? Bonita também. Talvez essa, acho que eles tenham melado demais os backings ali, são meio chorosos, meio cafona. Um pouquinho cafona. Pouquinho brega. Unspoken words, meio afetado, assim. Mas música legal. Que chama depois a música robótica, ali, Futureland, né? É. Tom, 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 ela é toda dura, assim. Mas bacana também. De novo eu falo, eu tenho essas memórias de viagens de carro. É um disco de como é que eu vou dizer?
de ambiência, assim. Ele tem uma cara, do início ao fim. Você tá no mundinho dele, assim, ó. Tem Sim. discos que consegue. E, de novo, acho que vai ser a última vez que eu cito o Stefan, porque ele falou que tem poucos discos da carreira dele. Poucos não, tem alguns, ele vai pensando, né? Na carreira, que são discos que ele continua ouvindo com o mesmo tesão de quando ele fez, assim, que são discos que tem ainda coisa pra ele de redescobrir. Que ele falou que o Matias foi na casa dele recentemente, né, durante a pandemia ainda, um pouquinho antes, não, durante. E eles escutaram esse disco inteiro juntos e falando, pô, cara, olha isso que você fez, cara. Que maluquice é essa? Olha lá que da hora que você fez aqui. Esse é um disco que o cara destaca, né, na Pô, carreira dele. interessante. Não, Acho. interessante. E cite sempre a entrevista que você fez com ele, porque tem informações valiosas lá, sim, para quem curte muito esse tipo de som. E eu não cheguei nessa parte, entendeu? Tá mais pro fim, vocês voltam a falar, porque você tá É, numa sequência ali do Solid, do Hole, eu tô naquela parte que vocês estão sim, conversando. eu acho que ele fala disso aqui. Não sei se é quando a gente fala do disco ou tem uma hora que ele fala de discos que são muito importantes, que foram muito importantes pra ele. Ele cita o Painkiller, ainda bem, né? Pô, Porque se ele não citasse, a gente ia ter que puxar a orelha dele e falar, cara, esse disco mudou sua vida. Ele cita aquele primeiro do Rammstein lá. Eu não sei é como é que verdade. fala o nome dessa banda em alemão, eu sei que tem É, o S Rammstein. puxa mais, Rammstein. Se for Rammstein. falar na pronúncia Mas eu alemã, fico achando Rammstein. meio afetado falar É, Rammstein, mas Rammstein. Rammstein. Mas nós, assim, no Brasil pode falar Rammstein sem Ele problema. Mas cita, ele o cita alemão tem S. o disco É, de 95 deles, que é o primeiro, ele cita como muito importante. Aí ele cita esse aqui e o. Marcelite. Eu não lembro qual outro que ele fala, mas eu sei que o Balls to the Wall é o preferido dele também, do Accept, o Objection Overruled. Aliás, eu vi você falando de top 5, não sei o quê. Eu fiz um vídeo, depois eu vou te mandar. Comecinho aí que eu tava mexendo no canal, um top 10 dos meus do Accept, Eu não cara. vi, cara. E para mim, eu lembro dos três de cima, Balls to the Wall, Restless and Wild e Objection Overruled. Eu gosto mais dele do que Metal Heart e a coisa toda lá, entendeu? Você põe no pódio ali. É que eu Ponho, gosto muito do cara. Breaker, cara. O Breaker eu tenho Eu um gosto, gosto mas. especial pelo Breaker, que eu sei que não é da massa, do comum Aham. da base de fãs, mas eu Sim, acho que eu não, ele é coloco muito o bom, Breaker de muito bom. É terceiro. o primeiro que tem, igual você fala lá, né? É o primeiro que tem a cara da banda profissional, Isso, né? A Sept começa ali, é o primeiro valendo, assim. sim. Bom, acho que depois dessas Unspoken Words tem Aí tem a uns bônus, Futureland né? e aí É, a vem uns bônus, Futureland, essa, isso. como eu gosto de mostrar, para quem gosta de colecionar, mais uma edição que eu comprei às vezes eu comprei uns 4 ou 5 de uma vez dessa Icarus Argentina, né? Tem aqui a Living on a Frontline Live, a Heart of Gold Live e a Heart of Gold Video, né? Que eu Uhum. nunca assisto, nunca pego, nunca coloco num computador para assistir, Esse, é só para dizer esse que veio uma vídeo, exposição. ele saiu, se eu não me engano, teve um lançamento do Udo nos anos 90, que eram uns. Cara, os caras eram foda, né, de gravadora. Eles pegavam uns restos mesmo, parece resto de comida do prato dos outros, assim, juntava e fazia um disco. Aí tem um que tem umas demos, umas músicas ao vivo e uns clipes, umas coisas, umas raridades. É um negócio confuso, um DVD que tem áudio. Aí tem esse clipe da Heart of Gold e da Break the Rules, alguns assim. É, fizeram essa Foi lá que eu raspa vi. de essa raspa um pouco aqui também pela Icarus Argentina, que repito, comprei com a informação de que é um CD original, tá? Isso aqui é vendido lá na Argentina, licenciado pela Icarus. E, e para mim, Daniel, o que se destaca bastante, como eu disse, para mim é um disco muito coeso, muito regular, mas o guitarrista aqui é o grande cara do disco, na minha visão. É, Além, com claro, certeza. o Stefan Kaufmann nos bastidores por trás de tudo, quando a gente pesquisa e fica sabendo, mas na sonoridade que aparece, o guitarrista, eu não sei bem a história dele, tem um rapaz, um perfil que comenta muito aqui no canal, que é o Art Snow, agradeço ele até, vai É, assistir tem uns comentários bons, né? isso. Ele traz uma pesquisa muito boa e ele colocou alguns dados e informações sobre o Matias Ditt. Eu não sei por que esse sujeito, Matias Ditt, não alcançou patamares maiores na carreira musical dele, porque o cara tá vai, não vou comparar com nenhum outro, mas tá um guitar hero aqui como É, nos ele é anos 90 e muito 80, bom, né? muito bom. É impressionante. Ele, como eu falei pra você, ele é advogado, advogado dos caras, inclusive.
Olha O só. Stefan falou, eu falo com ele direto que ele é meu advogado, então a gente tá em contato, vem aqui em casa, Pô, tal. que interessante. Interessante, cara. E aí você vê que eu não sei se você viu o clipe da, como é que chama? Face of a Stranger, que é uma música que o Udo lançou na pandemia. Ele lançou 3 músicas, né? Com o Peter Sim, Baltz, com o Stefan Kaufmann, sim. chama Udo, não, chama Dirk Schneider and the Old Gang. E aí nessa música eles colocam, tem a Face of a Stranger, é um misterioso, tem todo mundo cantando e uma cara com sombra. E aí no meio do clipe abre, é o Matias que voltou pra tocar guitarra nesse projeto. E aí ele, tipo, com visual normal, assim, com a roupa normal, mas, cara, com aquela pegada que é a assinatura dele, assim, eu achei mó legal, cara, como o Muito cara voltou. interessante. Você vê, Muito você já bom. tinha contado, né, que ele se tornou advogado. Talvez o cara não quis mesmo passar por todos os perrengues e desafios de uma carreira musical, mas o cara manda muito bem aqui. Para quem curte guitarra nesse estilo Sim. hard heavy, o cara se destaca bastante. E Muito o interessante. som de guitarra, eu não sei o que eles usaram aí, mas é, assim, gostoso, um sonsaço, assim, de E guitarra. as escolhas, a virtuose do cara na medida certa, Sim, né? sim, sim, Tem uma sim. pegada ali que Eu parece, tenho... vai, vou fazer uma comparação que às vezes é tosca, mas Steve Vai no Whitesnake conseguiu fazer toda aquela virtuose dentro de um hard rock, sem ser fusion, sem ser Sim, algo muito. sem ser pedante. Aqui o cara, guardadas as proporções, eu colocaria na mesma categoria, né? E é por isso que eu te falei no outro dia, o Udo deu uma sorte danada com esse sujeito aí, porque se não fosse ele, ele ia estar com os guitarristas meio genérico ali, e ia ser feio, viu? Ia É ser isso aí, esquisito. Daniel. E a gente vai preparar então para semana que vem falar sobre o Time Bomb, mas eu vou deixar aqui, não vou provocar o Daniel sobre o disco, que aí sim ele volta para um metal tradicional, né? Abandona esse hardão aqui. Nossa, é O bem Daniel tanto diferente. curte, né? Bem diferente. Daniel, mais algo a se observar aqui sobre o Faceless World? Ah, cara, pra mim é um disco, apesar daquele vale ali no começo, eu dou nota 10, assim, porque pra mim é um disco que tem muitas músicas boas, ele é nota 10. Você desvia do que você não gosta muito, ele continua sendo excelente, aquilo não atrapalha. E de vez em quando eu escuto aquelas músicas mesmo, pra dar uma risada. Tem coisa na carreira do Udo que eu falo, é tão copiado que vamos dar uma risada aqui, é até gostoso de escutar. Mas esse É, disco é realmente, como uma obra, assim, muito legal mesmo. isso aí, Daniel. Então fizemos mais um episódio, mais um vídeo da discografia comentada do Udo, com o terceiro álbum Faceless World. E fiquem ligados, a gente vai continuar até mais ou menos a data do show do Udo aqui em São Paulo. Vai calhar de ser, de concluir a nossa série aqui quando ele Exatamente. estiver aqui. O próximo é sobre o Time Bomb. E vocês que gostam de acompanhar as séries, eu concluí a série do Accept, fiz 16 vídeos, né, Daniel? Essa nossa ideia insana aqui de fazer uma série completa, contando toda a história do artista ou da banda, a partir do comentário da discografia, né, das obras de estúdio. Você falou do Life's a Beach lá, aquele single? Não. Então tá faltando esse, que esse aí precisa. Ou vou falar aqui agora? Vamos falar, Porque vai ser um bônus. que eu fiquei falando, eu fiquei pensando assim, não é possível, ele deve ter. Aí eu lembrei, cara, Não desse falei. elo. Eu coloco Cara, só os de estúdio. Você vê que na série do Bruce Dickinson eu também falei só os de estúdio. Aí um amigo que acompanha o vídeo falou: pô, você podia falar do ao vivo em São Paulo, tal, Scream for Me Brasil, né? mas eu Eu, gostei desse vídeo, hein? O cara aí eu pediu, valeu a acrescentei, pena, cara. Um né? monte de coisa que eu não sabia ali. Aí eu falei, acrescentei, falei, bora, vamos fazer Ficou também. bom Foi um mesmo. bônus a partir da sugestão de um amigo que nos assiste. E fica aqui a sugestão para vocês que estão nos assistindo. Coloquem aí comentários, sugestões, o que vocês estão curtindo na série que eu faço aqui com o Daniel Yazbek. Comentem o que vocês acham das minhas opiniões, das opiniões do Daniel. Não é isso, Daniel? Aí Com a galera. educação. Não, mas aqui eu costumo dizer, Daniel, o melhor público da internet está aqui assistindo o Metal Musicast. Porque depois que eu falei mal de alguns álbuns aí, de pessoas que são de artistas que são idolatrados aqui no Brasil, ninguém me xingou, não teve hater atrás de mim. O melhor público está aqui no Metal Musicast, cara. Eu tenho certeza disso. Não tô fazendo média, não. A galera sabe divergir sem perder a linha. Sim, legal Sensacional. isso. Legal Então tamo demais. junto, Daniel. Mais É alguma isso coisa aí. que acrescentar? Fechamos.
Fechamos. Tamo É junto, isso aí. galera. Muito obrigado. Inscrevam-se no canal, comentem, compartilhem o link e fiquem ligados que semana que vem tem mais um vídeo para falar de Time Bomb do Udo. Valeu, forte abraço a todos vocês. Valeu. Valeu.